Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com poder, possa motivar as nossas vidas pela fé verdadeira, para continuarmos perseverantes na verdade, crescendo para a honra e glória de Deus e do seu Cristo. Meus amados, hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição semanal, a lição 11 de Isaías, falando do povo escolhido de Deus. Só relembrando que ontem, na segunda-feira, nós vimos dois textos assim fascinantes, né? O texto de Isaías 14:3, quando o Senhor se referindo ao remanescente que seria retirado de Israel, que seria chamado de o novo povo de Israel, né? Chegaria um dia para esse povo em que o Senhor iria livrá-los da escravidão. E a escravidão aqui não era somente a escravidão que era imposta pelo povo babilônico, né? Mas uma escravidão no sentido mais amplo, uma segunda aplicação espiritual e profunda, que inclusive inclui cada um de nós, é a escravidão do pecado, a servidão à carne, como fala tanto Jesus Cristo, né? Utilizando passagens como essa aqui de Isaías, como também falam os apóstolos. Paulo, por exemplo, fala muito dessa questão. E ele diz, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Existe trabalho mais forçado do que quando a carne implora por comida, quando a carne implora por dormida, quando a carne implora, né, por prazeres sexuais. É pesadíssimo para a carne, né, suportar essas coisas, e somente com o conhecimento da palavra e o poder do Espírito em nós, nós obtemos a força para vencer essas questões, não é mesmo? E veja que linguagem atemporal, não se aplica apenas à escravidão de Babilônia, mas também essas questões profundas, né, que a Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro, né, maravilhoso, é a fonte da verdade, né? Está lá escrito, mas a sua palavra espiritual é a fonte da verdade, porque vem de Deus. A quarta pergunta que nós vimos ontem também falava sobre a questão da orientação dada, né, ao povo que seria liberto da escravidão, como referência aqui a questão da Babilônia, né? Esse povo, quando chegasse o dia da liberdade deles, eles iriam zombar do rei da Babilônia, zombar do seu poder, do seu exército, da sua opressão, e usariam uma linguagem de poesia, né? Dizendo que aquele rei cruel havia desaparecido, né? A sua violência não tinha mais força nenhuma, porque o Senhor havia agora tirado o poder dos maus e quebrado aí o bastão que machucava, o bastão opressor dos governantes cruéis que maltratavam os povos, né? Cheio de fúria e de perseguições, né? O texto diz que o mundo inteiro agora experimentaria um período de calma, um período de paz, né? E todos iriam cantar de alegria, porque Deus havia julgado, né, e trazido as consequências sobre esses homens, né, juízo sobre esses homens, né? Ele até cita que os cedros do Líbano e os ciprestes iriam também ficar muito alegres, né, com a queda desse rei opressor, né, desde o momento da sua queda. Então veja que isso tanto ocorreu de forma histórica, quando o rei Nabucodonosor, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor já estava morto quando o rei da Babilônia caiu para os medo-persas. Quando o povo, alguns dos povos, literalmente, né, foram libertos ali por ocasião da queda de Babilônia. Então, mas o texto mais importante aqui, mais profundo, claramente, aqui se refere à Babilônia mística de Apocalipse 18, quando ela cair, realmente o povo de Deus vai ter um período de paz, né? Vai ter uma eternidade de paz, nunca mais, né, sofrerão. Tá? Então, a linguagem que se aplica com muito mais profundidade, com muito mais espiritualidade, a libertação definitiva do povo de Deus por ocasião do retorno de Cristo à Terra. Hoje, na quinta pergunta, diz assim:
Existe um mundo dos mortos, um lugar chamado além, né? Um lugar místico, onde o morto está vivo, alguma coisa assim, né? Que possa ir ao encontro do rei da Babilônia, e esse lugar vai ao encontro do rei da Babilônia, quando este chegar lá. Qual o significado tipológico, qual o significado poético desta linguagem, né? Isaías 14:9 diz assim: o além, desde o profundo, desde a sua profundidade, se turba, se movimenta por tua causa, falando de Nabucodonosor, no rei da Babilônia, para sair ao teu encontro, para, né, fazer a tua chegada, né? Para te sair ao encontro na tua chegada lá, no além. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Veja que, em tese aqui, veja que isso é uma linguagem poética, uma linguagem profética. Tem gente dando literalidade a isso, né? Tem muita gente que quer justificar a ideia de que existe um lugar onde o morto está vivo, né? Contradizendo os versos diretos que explica direitinho para onde é que vai o morto, o que acontece com o morto, né? Conforme lá Eclesiastes ensina claramente que o morto não tem sentimento algum, o morto pereceu só a memória, não tem mais ódio, não tem mais nada. Lá em Eclesiastes 9:5, Eclesiastes 12:7, e a Bíblia toda vai dizer o termo perecer, morta aí, se acabou. Só tem uma forma de o morto viver novamente, é pela ressurreição. E se o cara está vivo em algum lugar, não precisa de ressurreição. Então, essa ideia anula a ressurreição. Então, não vamos entrar nessa questão da morte aqui agora, porque a questão aqui é um verso tipológico. É um verso que está usando a poesia numa linguagem profética para mostrar o quão ele é mau, o quão o juízo está esperando por ele pela quantidade de maldade que ele fez, né? Olha só. O termo correto aqui no hebraico é Sheol. Sheol vem de sepultura, o lugar onde o corpo se decompõe. Então ele diz assim, o Sheol, o mais profundo, o buraco mais profundo, a caverna mais profunda, a sepultura mais profunda, está te esperando, né? Você merece ir para lá e o seu lugar é tanto lá, a inexistência, o perecer, a morte, que esse lugar deseja por você, porque foi feito um para o outro, você tem que ir para lá, ou seja, você não tem direito à vida eterna. Então, é uma força de expressão que está sendo usada aqui no livro de Isaías para mostrar qual o destino do ímpio. Um ímpio como Nabucodonosor, que afrontou até Deus. No capítulo 3, por exemplo, ele diz, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão, né? No capítulo 4, Daniel, por exemplo, ele é posto de 4 pés, como se fosse um animal de 4 patas, e ali se transforma praticamente num animal, né? E tal. E, obviamente, aqui também o próprio rei da Babilônia, aqui, o Nabucodonosor, ele é um tipo indireto do próprio Satanás, que é o lugar, o destino final dele, que aqui encaixa uma tipologia mais precisa, mais profunda para o próprio diabo, que o fim dele vai ser exatamente esse. Continuando, vamos aqui, meus amados, para a sexta pergunta, que diz assim, qual é a constatação daqueles que já se encontram no além? Aqueles que já se encontram lá na sepultura, na morte, né? Com a chegada do rei de Babilônia lá. Como eu falei aqui por último, a tipologia aqui é do próprio diabo. Está falando do rei de Babilônia aqui como Nabucodonosor, claro, sentido literal, direto. Rei da Babilônia aqui, o mais forte de todos, Nabucodonosor I, claro. E como também nós temos em Isaías, né, falando também do rei de Tiro, a referência ao rei de Tiro, em Isaías 28 e Isaías 14 e Ezequiel 28, né, fala do rei de Tiro, que é uma tipologia do próprio diabo, já que o rei de Tiro nunca andou no Éden, nem no meio das pedras foqueadas diante de Deus, nenhum ser humano pecador viu Deus, muito menos o rei de Tiro. Então é uma figura de linguagem para apontar para o diabo, a pessoa do diabo, né? Em algumas versões chama de Lúcifer, alguns termos gregos aí chamam de Lúcifer. Pois bem, Isaías 14, 10 e 11 diz assim, ó, todos estes respondem e te dizem, estes quem? No texto anterior a gente viu que os reis que já estavam lá nos seus tronos se levantaram, os príncipes da terra. No versículo 9 a gente acabou de ler. Então, todos estes reis respondem a ti como se tu fosse o maioral. Depois do milênio, todos os ímpios não ressuscitarão após o milênio?
e Satanás reunirá Gog e Magog, ou seja, todos esses líderes, para ir contra a cidade santa, sitiar, para dar o último bote antes que caia fogo do céu e consuma todos eles, não é isso? Pois bem, aqui, é nesse momento, todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Olha só que descrição aqui, né? Mostrando exatamente o Sheol. Lá no fundo lá da sepultura, quando o corpo entra em decomposição, ora, os vermes começam de baixo para cima e acaba por cima, né, destruindo todo o corpo, né? Veja que é uma linguagem literal da tumba, da sepultura, do sepulcro, da cova, né, que nós chamamos aqui. Pois bem, então, essa linguagem aqui, veja que é uma linguagem de humilhação. Tem uma linguagem poética também no Novo Testamento, quando diz que Cristo, né, na glória do Pai, vai ser emitida uma voz vinda da parte deles, dizendo assim: morte, cadê o teu aguilhão? Também é uma linguagem poética, né? Porque Jesus não vai falar com a morte ali, aí é um ser aí inexistente, né? É um ser abstrato, não uma pessoa, né? O próprio texto diz que será lançado no lago de fogo e enxofre quem? É o dragão, que é Satanás, né? A besta, o falso profeta. Vai ser lançado lá a sepultura e a própria morte, como ser abstrato, claro. Ou seja, vai ser aniquilado ali todo tipo de maldade. E a morte não vai existir, pecado não vai existir, dor não vai existir, sofrimento, nada, né? Então é uma figura de linguagem. Como essa aqui é uma figura de linguagem, que no sentido muito primário, muito pobre, o menor das compreensões, aplicava a Nabucodonosor, que iria descer à sepultura, e todos os outros reis do mundo, os faraós, e todas as pessoas, os líderes poderosos do mundo que fizeram maldades. Você pode incluir nesse caldeirão aí, nessa sepultura, você pode incluir Napoleão Bonaparte, Mussolini, Hitler, Stalin e tantos outros ditadores do mundo que fizeram maldade, mataram, né, pessoas justas e inocentes por causa da ganância do poder, por causa do desejo de conquistar o homem, né, pela ganância, simplesmente pelo dinheiro, a ganância, né? Então, essa linguagem aqui, todos esses aí, se aplica a essa figura no sentido mais profundo, na parte mais importante que Deus quer que a gente compreenda, aponta para Satanás. Ele e seus líderes, né, seus anjos caídos, né? A Bíblia diz que Satanás e os seus anjos, né, eles se transformam em ministro os seus anjos se transformam em ministro da justiça, Satanás em anjo de luz para enganar, né? É o líder. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que o último engano vem, esse último anticristo, né, o último enganador, o iníquo, filho da perdição, se revelará segundo a eficácia do próprio Satanás. Ou seja, o último papel do enganador não é um ser humano, é o próprio Satanás personificando alguém. Ele não vai dar esse papel para ninguém. Ele é quem vai fazer esse último papel, porque ele é o grande líder. E ninguém merece mais a sepultura, esse lugar, do que ele. Foi feito um para o outro. Desde o princípio, ele é o autor de toda desgraça. Ele é o número 1. Ele é o pai da mentira, é o número 1. Ele é o pai do pecado, o pai da desgraça. O próprio iníquo, a Bíblia chama ele de o iníquo. Ele é a origem da iniquidade. Né? Então, isso aqui aponta especificamente, com mais profundidade espiritual, para ele. E aí nós lemos também lá no Apocalipse 18, do versículo 10 e 22, mostrando, né, como seria esse juízo sobre uma Babilônia, que é o ambiente de atuação desse líder terrível, né, que é o diabo, que aqui no texto de Isaías, de forma direta e primária, superficial, aponta para Nabucodonosor e Babilônia. Portanto, Apocalipse 18, 10 e 22 diz assim: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E aí o texto vai continuar dizendo que essa Babilônia, né, foi abatida, foi até o chão, até o inferno, até a sepultura, né,
na palavra Sheol ali, que é a palavra correta, até a sepultura, lugar de morte, né? E ele diz mais no verso 22, e em ti não, ou nunca mais, né? Não se ouvirá mais voz de arpista, ou seja, alegria, festa, né? E de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma, nenhum show, né, teatral, como era comum nas cortes dos grandes impérios, né, como era de Babilônia, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó, a pedra movendo, né, aquela pedra que Jesus mandou tirar da porta de Lázaro, da tumba de Lázaro, né? A pedra que foi tirada da tumba do próprio Jesus Cristo, pelo poder de Deus, foi movida ali, né? Ruído de mó quer dizer isso. O ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Ou seja, ninguém vai tirar a tampa da sepultura de vocês. Veja que linguagem de juízo profunda o Senhor está trazendo aqui para nós, mostrando que o seu juízo, por causa da sua misericórdia, do seu amor, pode até demorar, mas que eles virão, virão.